Evangelho em Pauta, com Gláucia Savim. Olá, amigos da TV Mundo Maior. Estamos aqui de novo com o nosso Evangelho em Pauta. E hoje o nosso tema está no capítulo 19, que fala sobre a fé. E a reflexão que eu queria propor para vocês hoje é a seguinte: qual o sentido da fé na sua vida? Quando a gente fala em fé, muita gente confunde, a fé, a confiança em Deus com uma certa presunção, de achar que a espiritualidade, os espíritos, Deus, vive em função de atender aquela pessoa. Então a pessoa acha, às vezes até por ser espírita, os espíritos deviam ajudá-la ou elas têm algum tipo de preferência em relação às outras pessoas. E absolutamente a gente sabe que não é assim. Quanto mais a gente conhece, mais humilde a gente deve ser, porque a gente percebe que a gente está um pouco ainda distante da angelitude. Ao longo do mundo, tempo, a gente vê como é que a gente se relacionou com a divindade e com a fé. Os antigos, que tinham aqueles milhares de deuses que eram mais caprichosos que os próprios humanos, eles procuravam ganhar confiança, ganhar a simpatia daqueles deuses com sacrifícios que eram absurdos. A gente vê logo ali no início da Bíblia, os sacrifícios, inclusive, de pessoas. A gente vê aquela coisa formulaica, quer dizer, aquelas orações decoradas, porque se desse certo, eu tinha que decorar para se referir àquele determinado Deus, sempre daquela maneira. Daí é que surgiu esse hábito da gente decorar as preces, que não tem nada a ver com o coração, que são fórmulas muitas vezes vazias. Mas se acreditava, naquela época da antiguidade, que decorando a fórmula certa, a gente ia satisfazer o capricho de um determinado deus ou de uma deusa. Quando Moisés vai com os judeus ali para o deserto, eu acho que muito mais até importante do que o próprio monoteísmo foi ele instituir um culto absolutamente desmaterializado de Deus. Quando ele proíbe o bezerro de ouro, o que ele faz? Ele desvincula o culto à divindade de alguma coisa material. Mas mesmo assim não foi suficiente para que as pessoas não entendessem, ou para que as pessoas entendessem, que o culto à divindade é um culto essencialmente espiritual, é um culto imaterial. A gente tem que desvincular as figuras. A gente procura, claro, ver Deus à nossa semelhança, porque a gente gosta de sentir parte de alguma coisa. E nessa semelhança a gente vê o quê? A infinitude de Deus, a imortalidade de Deus, porque nós somos filhos, criados à sua imagem. Quando a gente pensa na fé, o que a fé nos trouxe? O que o conhecimento espírita nos trouxe? A compreensão da nossa eternidade. E isso tem que nos fazer a pensar na nossa vida sob uma outra perspectiva, não uma perspectiva de finitude, de materialidade, em que os meus dias vão se encerrar ali aos 70, aos 80 anos, 90 ou 100, se eu viver muito. A gente tem que pensar que somos espíritos imortais. Isso tem que mudar a nossa perspectiva diante do mundo, dos valores, das nossas escolhas, até dos nossos afetos. Se a gente não entender isso, a fé não faz sentido nenhum para a nossa vida. Então, a nossa fé, ela tem que estar ali, coadunada, tudo aquilo que a gente acredita. E aí é o pacote inteiro daquilo que Allan Kardec chama de racionalidade. E é isso que a gente precisa fazer. Muita paz e fé a todos nós.